Bom, então, quero começar agradecendo, né, a todos os envolvidos, né, essa data de hoje marca o encerramento de um ciclo, de uma fase que todo mundo já passou por isso, sabe que cansa, né, exige muito da gente e sem muito apoio de muita gente, a gente não chega aqui no final, né? Então, agradecer ao Tamoio, claro, por lá no começo me receber, me, me acolher, né, com todas as minhas ansiedades e agitações, né, eu sou um cara muito agitado, lá das exatas, então eu sabia que o desafio ia ser grande aqui para modular aqui um discurso, uma coisa adequada. Agradecer os professores que não estão presentes aqui hoje, mas que ajudaram a compor aí a pesquisa de alguma forma, e aos especialistas, que inclusive a Ana Paula está aqui representando, né, o time de especialistas que participou ativamente aí da pesquisa, com todo o respaldo, com todo o feedback deles em relação ao que foi produzido. Agradecer a minha família, né, por me colocar nesse caminho sempre da educação, que é uma coisa muito presente dentro da nossa família, e a minha esposa também, inclusive por estar aqui hoje, me dando um suporte, o suporte que ela me deu durante esse processo todo, e aos meus amigos. Beleza? Como a gente já conversou algumas vezes, né? Na outra vez, né? Esse título não acho que reflete muito bem a minha pesquisa, né? Inclusive, eu tenho uma proposta de título para o final. Esse título ele nasceu lá atrás, né? Há 4 anos e meio já, né? Quando eu estava embrionando esse projeto todo aqui. E acho que com o decorrer da pesquisa, o amadurecimento da pesquisa, o que é uma coisa muito comum, deve ser muito normal, né? A coisa vai tomando rumos aí, ela vai percorrendo um caminho aí, meio que a gente vai vendo na hora, né? O que a coisa vai se transformando. Então, a gente vai depois refletir, se vocês toparem comigo aqui, um título mais adequado. Mas essa pesquisa, ela nasce dentro do meu coração mesmo, né? De maneira muito pessoal. Eu tenho uma relação muito forte com essa pesquisa, porque quando eu me formei, né, professor, a gente, eu direto de cara entrei logo no ano seguinte, né, para trabalhar em escola. Comecei lá como professor assistente, dava aula quando alguém faltava, ficava lá tirando dúvida de aluno, corrigindo prova, aquelas coisas. E já ingressei em paralelo com isso, ingressei direto no mestrado, né? E era muito frustrante, porque assim, você é formado em matemática, aluno do mestrado, e mestrado em matemática, né, que eu fiz, e aí você tá lá na escola e você não sabe responder uma pergunta feita por um aluno do ensino médio, né? Ou então, às vezes, o aluno parece saber mais que você sobre aquele conteúdo, né, sobre as estratégias para resolver aquele exercício e tal. Então, assim, foi sempre um motivo de muita reflexão aí para mim. O que acontece com a formação do professor que não dialoga ali com a prática, né? E claro que, com todo respeito a tudo que eu aprendi na minha formação inicial, eu aprendi coisas muito importantes, com certeza, né? Muitos conteúdos, mas parece que assim, a gente sai da formação inicial, a gente aprende um monte de coisas, a gente sai sabendo um monte de coisas, e que, na verdade, na hora da prática mesmo, então, assim, eu sei álgebra pra caramba, eu sei cálculo pra caramba, eu sei geometria pra caramba, eu conheço as teorias pedagógicas, né? Então, eu sei quem foi Skinner, quem foi Piaget, quem foi Vygotsky, Paulo Freire, o que cada um desses caras falaram, mas na hora que se vier um concurso, eu arrebento, né? Porque eu sei tudo aquilo, mas na hora que eu vou para a sala de aula, realmente parece que falta alguma coisa, né? E para a gente pensar assim um paralelo, mais para eu me colocar aqui, me situar, colocar para vocês a minha visão de como eu vejo as coisas, a minha maneira de ver as coisas. Se a gente pensar, por exemplo, a educação básica, a gente tem um monte de ferramentas aí, avaliações padronizadas, né? Então o Enem, o Saeb, a Prova Brasil, a gente tem um monte de instrumentos que fornecem, né? Que fornecem dados, que fornecem informações, que fornecem alguma objetividade para quando a gente quiser pensar em qualidade, né? Então a gente consegue, por meio desses dados que são gerados,
Aqui a educação básica está funcionando melhor. Aqui, ó, o fundamental tá legal, mas do médio parece que cai. Né? Ali é melhor do que ali. Vamos lá aprender com eles, o que eles fazem ali que está dando tão certo. Né? Ou então, se a gente faz uma intervenção, né, vamos reformar, vamos mudar alguma coisa nesse modelo, a gente pode, nos próximos anos, por meio desses dados, né, verificar se essa intervenção está surtindo efeito ou não. Na formação do professor, a gente não tem essas ferramentas, né, e a gente não consegue imprimir essa objetividade na análise, nas discussões. Né? Então, assim, dentro disso daí, é esse professor que demorou um pouco para se situar, que se incomodou, né, com a formação de excelência, né, eu sou aluno da Unesp, né, sou mestre pela Unesp, e aí mesmo assim falta alguma coisa, desse incômodo todo e dessa visão mais objetiva das coisas, é que vai nascer esse projeto aí vou te mostrar hoje o que virou, né? Bom, então, a minha ideia inicial seria bolar uma maneira, né, para a gente conseguir atestar ou conseguir apreciar o quanto um professor sabe ensinar. Né? Eu acho que esse seria um excelente ponto de partida para imprimir essa objetividade nessa discussão. Então, se a gente vai falar que a formação inicial do professor ensina para ele um montão de coisas, entretanto, não ensina as coisas que ele precisa saber para conseguir dar aulas depois, então, baseado em que a gente vai falar isso, né? Então, a gente precisa ter essa maneira de medir isso daí. Né? Então, as etapas da minha pesquisa consistiram em a primeira etapa, entender quais são os conhecimentos necessários para ensinar matemática no ensino médio, né? É claro, e quando eu digo é claro, é uma coisa muito de intuição, por enquanto, né? É claro que não basta saber o conteúdo, não é? Então, mas o que mais tem que saber? A gente precisa dar nome para essas coisas, elencar quais são essas coisas que faltam, esses saberes, esses conhecimentos, para a gente ter um ponto de partida teórico, né? Um referencial. Depois, a minha questão de pesquisa, que seria como elaborar perguntas, né, para verificar o desenvolvimento desses conhecimentos no professor, né, de modo que a gente possa constituir um instrumento que seja aplicável em larga escala. Né? Isso também é muito importante, porque quando a gente começa a ver a bibliografia de conhecimentos docentes, a gente vê muita coisa que bacana pra caramba, né, com um substrato teórico muito legal, mas que não se aplica em escala. Então, é muito legal para a gente estudar o conhecimento de um professor ou de um pequeno grupo de professores. Mas, diante dessa premissa, né, de gerar dados, né, para que a gente possa apreciar a formação em si, então precisa ser um instrumento que seja aplicável em larga escala. Né? Ele tem que ter algumas características para isso. E, por fim, uma terceira etapa da minha pesquisa foi como eu tenho certeza que essas perguntas que eu elaborei, essas coisas, de fato, verificam esses conhecimentos dos professores e não alguma outra característica. Né? Isso daí foi até uma problemática muito grande dentro do desenvolvimento do doutorado, porque o Tamoio, ele falava assim para mim, Vinícius, elabora então isso aí e vamos a campo, vamos coletar dados. Eu falava, cara, mas eu não sei nem quais são, eu não sei nem o que eu tenho que perguntar, eu não sei nem o que é que eu estou tentando medir aqui, né? O que eu estou querendo descobrir aqui. E outra, mesmo quando eu descobri o que eu quero saber, eu não sei como eu passo para perguntar isso, né? Como que essas perguntas têm que se parecer. Então, foram essas etapas que eu tive que percorrer. A primeira etapa, né? Eu fiz uma revisão bibliográfica dos conhecimentos docentes. Então, eu encontrei uma série de referenciais teóricos e o PCK do Schumann foi o que eu mais me identifiquei. E quando eu digo me identifiquei mesmo, né? Porque, como eu estava dizendo, a pesquisa nasceu dentro do meu coração. Então, quando eu comecei a ler e quando eu comecei a ver os nomes que o Schumann e os seus sucessores aí deram para as coisas, eu falava, cara, é isso. Né? É por isso que eu não sabia dar aula quando eu saí da faculdade. Porque eu sabia a matéria, mas eu não sabia isso. Eu não tinha esse domínio aqui, eu não tinha isso daqui. Então, eu comecei rolou uma simbiose muito legal entre a teoria que eu estava estudando ali, que eu estava me apropriando, e a minha experiência, a minha própria prática, né? Então foi uma identificação até pessoal, não só da pesquisa. E aí o PCK, como nós vamos ver aí, é um conhecimento, né, ele é específico, ele é muito específico do conteúdo. Então existe um modelo
pensado do PCK apropriado para matemática, ou específico para matemática, que é o MKT, que é o meu referencial teórico. Né? Aí, para atacar de fato a questão de pesquisa, né, eu fiz uma grande revisão bibliográfica sobre o desenvolvimento de como desenvolver itens para medir esses conhecimentos, aí, o PCK, o MKT. Né? Então eu fui ver o que está pronto na pesquisa, o que o pessoal tem feito por aí afora, e para utilizar meio como um fio condutor mesmo, eu desenvolvi itens. Né? Então eu parti do desafio de se desenvolver esses itens, quando na verdade a minha intenção era estudar e apresentar agora na minha tese tudo o que tem envolvido para o desenvolvimento de itens, né? Da onde que a gente parte, vamos dizer, qual o passo a passo, tudo que você tem que percorrer, tudo que você tem que pensar para desenvolver itens. E para isso nada melhor do que tentar desenvolver itens, né? Então, lá no final o produto é uma série de itens, mas eles são coadjuvantes aí, né? O protagonismo mesmo está nessa revisão bibliográfica, que a pesquisa se concretizou, acabou se concretizando como uma pesquisa exploratória bibliográfica. E aí, por fim, para responder essa terceira indagação aí, eu precisei fazer uma revisão bibliográfica também, que é a psicometria, né? A psicometria é uma corrente bastante popular dentro da psiquiatria e da psicologia, e agora está invadindo a educação com bastante força, porque ela justamente vai avaliar os instrumentos de avaliação. Né? Então, imagina que, sei lá, um psiquiatra e vai bolar um instrumento para medir estresse num paciente. Então, inclusive, se você estiver fazendo um tratamento para estresse, você precisa saber se esse tratamento está dando certo. Né? Então, você precisa ter um jeito de medir esse estresse. Mas o estresse também, assim como o saber ensinar de um professor, é um construto extremamente subjetivo. Então, tem toda uma teoria por trás para ver, será que esse instrumento realmente mede estresse? E com que precisão ele faz isso, né? Porque às vezes você acha que está medindo estresse, está medindo depressão, outra coisa, né? Então, a psicometria vai responder essas perguntas, e aí também, aproveitando esse fio condutor, eu apliquei esses processos, esses métodos psicométricos para validar os meus itens que eu produzi ali enquanto eu respondia a minha questão de pesquisa. Tá? Bom, quando eu fui estudar lá os conhecimentos do professor, né, os conhecimentos docentes, e como eu disse, eu me identifiquei muito com o conceito do conhecimento pedagógico do conteúdo do Schumann. Essa ilustração aí ela é minha, tá? Ela não é do Schumann, mas apenas para tentar didatizar, ilustrar um pouco, para ficar mais fácil a minha fala. O professor, para que ele ensine, né, para que ele saiba ensinar, não basta ele ter conhecimento do conteúdo. Ele precisa também ter conhecimento da pedagogia e do contexto em que ele está. Né? Então, além disso, não basta que ele tenha conhecimento do conteúdo e da pedagogia, que é o que a gente estava falando. Né? Se eu saio da faculdade, eu saio da minha formação inicial com bastante disso e disso, né? Mas não quer dizer que eu sei ensinar. Né? E não necessariamente porque falta isso. É porque nessa interseção é que reside o conhecimento pedagógico do conteúdo, que é o saber ensinar do professor. De uma maneira bastante incipiente ainda, o Schumann, por meio de uma colaboração em um painel, ele diz assim, ó, esse PCK, esse conhecimento pedagógico do conteúdo, que é o saber ensinar do professor, ele se manifesta no professor pelas formas que ele tem de representar o conteúdo, né, pelas analogias que ele é capaz de fazer da matéria, pelas ilustrações que ele sabe dar, pelos exemplos, né, pelas explicações, pelas demonstrações. E aí eu começo a me identificar muito com isso nesse momento, porque eu falo, poxa, é isso, né? Quando você começou a dar aula agora, você explica uma coisa, o aluno não entendeu, o que você faz? Fala mais devagar. Você só sabe explicar daquele jeito e torce para ele entender. Se você tem esse PCK mais evoluído, mais bem desenvolvido, então a hora que o aluno não entende, você explica de outro jeito, você consegue dar outros exemplos, você consegue fazer uma analogia diferente, porque aquela não funcionou para aquele aluno, né? Então tá vendo aí a questão contextual? É muito importante destacar nesse momento que o conhecimento pedagógico do conteúdo, ele tem esse nome, esse do conteúdo é muito importante, né? Porque a gente pega professores, por exemplo, de matemática, que se pudesse, ou se fosse possível, daria só aula de geometria, não é? Daria só aula de álgebra. Por quê? Porque você vê que esse professor ele tem um PCK muito bem desenvolvido para geometria, mas para álgebra talvez não, né? Porque, claro, as estratégias, né, pedagógicas para se ensinar geometria, as metodologias ali são diferentes, né? O que você vai, os exemplos são outros, as maneiras, as analogias que se fazem são outras, né? E o contexto, ele também, por exemplo, eu sou professor do ensino médio
Então eu vou dar aula eu tenho que trabalhar com os alunos, sei lá, potenciação. Quando eu vou falar de função exponencial, eu preciso fazer potenciação com eles antes, lembrar as propriedades, tudo. Explicar potenciação para um menino de 14, 15 anos no ensino médio é diferente de explicar a potenciação para um menino de 9, 10 anos, ali 11 anos no ensino fundamental, né? Os recursos, na hora de você escrever na lousa, você escreve já com letrinhas, com variáveis, vai, né? A abstração deles está mais já bem desenvolvida. Então, assim, existe uma dimensão contextual aí muito importante, inclusive pensando aqui no Brasil é uma coisa, lá fora é outra coisa, né? Se você me jogar em outra, não precisa nem ir para fora do país, né? Se você me jogar num assentamento sem terra, a gente estudou isso, né, várias vezes aí durante a nossa formação. Se você me jogar num assentamento sem terra, será que os exemplos que eu sei dar para os meus alunos vão servir para eles lá? Eles vão entender o que eu estou falando? Provavelmente não, né? A variável contextual, a dimensão contextual aqui do PCK é realmente bastante expressiva. Bom, o que as pesquisas sobre o PCK lá, desde quando ele nasce em 86 para cá, elas têm feito? Algumas pesquisas têm tentado discutir aí, entender qual a natureza desse conhecimento, né? Então, será que realmente ele é uma interseção aqui entre conhecimentos? Basta que eu adquira isso e pumba, eu tenho isso também, né, de maneira orgânica? Ou não? Será que ele é um produto? Será que uma vez constituído o PCK não dá mais para separar o que é o que ali dentro, né? Existem essas pesquisas aí. Outras pesquisas vão tentar definir, ou pelo menos conjecturar, quais são os seus componentes. Então, é claro que aqui tem uma simplificação muito grande de um modelinho, né, do que é o PCK, mas esse aqui é o pontapé inicial, né? De lá para cá, esses componentes foram sendo muito bem pensados por muitos autores, né, como eu trago lá na tese, até uma comparação, um quadro comparativo. Então, conhecer métodos de avaliação dentro daquele conteúdo, conhecer como as tecnologias podem ser empregadas na hora de trabalhar aquele conteúdo, conhecer as preconcepções do aluno sobre aquele conteúdo, tá vendo? É sempre do conteúdo, né? Então, quais são esses componentes que formam esse PCK? Né? Outras pesquisas vão pensar como desenvolver esse PCK, vão investigar isso. Como é que esse PCK se desenvolve? É claro que a intuição grita, é na prática, né? Mas será que é só na prática? Ou como é que... ou pelo menos assim, basta a prática, tem que ter mais coisa? As pesquisas vão investigar como desenvolver esse PCK nos professores. E muitas pesquisas vão investigar como avaliar o desenvolvimento desse conhecimento nos professores. Tá? Esse item aqui responde aquela minha primeira, me ajuda naquela primeira etapa, né? Lembra, quais são os conhecimentos necessários para ensinar matemática no ensino médio? Então, quais são os componentes do PCK do professor de matemática no ensino médio? O que é que ele tem que saber para ensinar a matemática neste contexto, tá? No ensino médio aqui no Brasil. E aí, como avaliar tal desenvolvimento? São as pesquisas, e a minha se insere aí, tá? Nesse estilo aí, porque a minha grande questão de pesquisa é essa, né? Como elaborar perguntas, né? Ou itens para verificar o desenvolvimento desse conhecimento nos professores e com essa condição, de modo que esses itens possam constituir um instrumento aplicável em escala. Bom, depois que o PCK começou a amadurecer, né, se ele já é do conteúdo, então acho que natural de se esperar que ele, para conteúdos da matemática, os componentes sejam uns. De repente, para conteúdos da química, os componentes são outros. E aí começam a aparecer na literatura muitos modelos que vão tentar teorizar quais são os componentes aí desse PCK dentro de cada disciplina. E o da matemática, o modelo acho que mais consagrado que tem é esse daí, que é o MKT, que foi proposto por esses autores aí, lá do grupo de um grupo de Michigan, da Universidade de Michigan. E só vou voltar aqui um pouquinho, né? Imagina que você tem aqui essa circunferência aqui, ó, do conhecimento do conteúdo, é essa elipse toda, né? Então a gente tem um hemisfério direito aqui, que são as subdimensões, os subdomínios do PCK, tá vendo? O hemisfério direito aqui é como se fosse essa interseção aqui, que é o PCK. Agora, o hemisfério esquerdo é o que sobra do conhecimento do conteúdo se você tirar o PCK, né? Eu vou falar rapidamente sobre cada uma desses subdomínios, mas a gente, de agora, assim, eu gostaria já de deixar isso.
essas fronteiras elas não são tão estáticas e nem tão bem definidas assim, tá? Então, o primeiro aqui, o conhecimento comum do conteúdo, seria aquele conhecimento do conteúdo que não é exclusivo para ensinar. Então, outros profissionais, engenheiros, qualquer um que usa matemática, né, contadores, matemáticos, qualquer professor, programadores, qualquer profissional que usa matemática tem que ter esse conhecimento aqui, igualzinho os professores. Quer conhecer a teoria, saber resolver um problema matemático, né, classificar como certo ou errado uma resposta dada por um aluno. Você não precisa ser professor, né, para saber se está certo ou está errado. Tem uma equação lá, você sabe que vai dar 5. O menino responde 9, você fala, você errou, né? Era 5. Né? Identificar quando um livro apresenta algo errado ou incompleto, que a gente sabe que isso acontece pra caramba. Então, eu sou um engenheiro, eu tenho que saber como resolver um problema de otimização. É pegar, derivar, igualar com zero, pegar um ponto onde a derivada dá zero e assim vai. Né? Agora, mais pro ladinho aqui, a gente tem o conhecimento especializado do conteúdo. Essa palavra especializada, ela já diz assim, é para professores. Esses são os conhecimentos que os professores têm que ter. Não é necessário os outros profissionais que trabalham com matemática terem esses conhecimentos. Por exemplo, apresentar ideias matemáticas. Veja, um engenheiro precisa saber resolver um problema de otimização. Um professor precisa apresentar essas ideias. Ele tem que saber explicar. O que tem a ver a derivada com a reta tangente, que quando ela dá zero, a inclinação dessa reta, ponto de máximo, né? O professor tem que saber apresentar essas ideias. Tem que saber responder aos porquês dos alunos, tem que saber reconhecer o que está envolvido no uso de uma representação particular. Por exemplo, no nível superior, se você apresentar a derivada, né, ou representar a derivada pela notação de Leibniz, é uma coisa. Se você usar a de Lagrange, é outra coisa. A de Newton, aquele pontinho em cima, aquela linha. Pô, se for para compor duas funções, a de Leibniz é bem melhor, porque está ali a variável explicitamente falando. Aqui a outra não. O professor ele tem que estar full time, ligado, conectado em como isso vai afetar na aula dele e o entendimento dos alunos, por exemplo. Né? Então a gente tem lá, eu trabalho com ensino médio, né? Não trabalho com ensino superior. Você tem também diversas formas de se representar a mesma coisa. Você tem que saber se aquilo vai apontar o pensamento do aluno numa direção ou em outra direção. Né? Usar notação matemática e criticar o seu uso. No nível médio isso é muito expressivo, né? Então, segmento AB, coloca o tracinho em cima, medida do segmento não coloca ângulo, medida do ângulo, nome do ângulo. Tem hora que é importante ter esse formalismo, né? Porque as coisas têm que estar certas. Mas tem hora que se você for muito formal, você atrapalha o entendimento do aluno. Né? Então a gente tem que... Esses são conhecimentos, encontrar padrões dos erros dos estudantes. Então você deixa lá a turma trabalhando de, gente, faz esse exercício aí. Na hora que termina, e aí, quanto deu? Aí uma parte da sala deu um resultado, outra parte deu outro resultado. Ué, mas... Aí sim você fala, ó, era para ter dado aquele resultado ali. Quem deu esse aqui, já até sei. Vocês perceberam lá na fórmula de Bhaskara que era 2A embaixo? Ah, é verdade, esquecemos de pôr o 2. Então, o professor já pega esses padrões, isso também é um conhecimento que o professor tem que ter para saber ensinar legal. Reconhecer padrão nos erros dos estudantes. Esse subdomínio aí, o conhecimento do horizonte do conteúdo, ele falta consistência teórica, sim. Mesmo o pessoal lá que propôs esse modelo teórico ainda não desenvolveu muito bem isso daí, né? Mas a princípio ele seria assim, como que os tópicos matemáticos se relacionam, né? Os conteúdos matemáticos se relacionam. Isso é muito legal, né? Em conversas de departamento de matemática, assim, a gente vê um problema, assim, né? Tô pensando o departamento na universidade mesmo. Tem um problema, assim, e aí tá lá o pessoal de uma linha tentando, e aí de repente se entra uma pessoa que de outra linha dá uma outra visão para aquilo, e na verdade tinha um outro tópico, um outro conteúdo ali, influenciando no entendimento da coisa, e que talvez as pessoas não estavam nem percebendo nessas relações. Já nesse hemisfério de cá, então, os subdomínios que compõem o PCK mesmo, da matemática, seria o conhecimento do conteúdo dos estudantes, essa tradução aí não é minha, né? Eu acho que a tradução mais apropriada aqui seria o conhecimento dos estudantes sobre o aspecto do conteúdo, né? Porque, veja lá, seria como os alunos aprendem matemática e como é seu pensamento matemático. Isso daí é diferente dentro da álgebra e dentro da geometria. Né? Então isso também é conhecer o estudante, mas sob o aspecto do conteúdo. Né? Antecipar o que eles vão entender ou confundir da matéria, dúvidas comuns, isso é muito legal. Né? Conversando com professores, você fala, puta, nessa hora da aula, quando você fala isso, cai a casa, porque todo mundo vai achar que você está falando disso, é diferente. Então, assim, também faz parte do saber ensinar do professor ter toda essa consciência e ter esse repertório do que os alunos costumam confundir, do que eles acham interessante e motivador em cada exemplo, né? Saber o que os alunos acham fácil e difícil em cada tarefa, até você propor uma avaliação depois, como é que você vai fazer isso sem saber o que para o aluno é fácil e o que para o aluno é difícil, por exemplo, né?
familiaridade com o que os alunos geralmente pensam ou fazem, lá, reconhecer um erro comum a partir de um resultado apresentado. Tá vendo aquilo que a gente falou, né? Pô, você deixa lá a turma trabalhando, aí metade da sala resultado, metade da outra. Você já sabe que aquele resultado errado, poxa, aquilo por que foi aquele erro? Você já sabe até qual erro foi cometido. E aí é que eu paro para fazer outro parênteses aqui. Muito... Tá vendo como que essas fronteiras elas não são bem definidas? Ah, Vinícius, então peraí, calma que eu tô confuso. Será que a partir de uma resposta errada, eu saber qual foi o erro que o aluno cometeu é uma manifestação deste conhecimento ou deste conhecimento? Porque estava aqui também. Então, não vamos nos preocupar com isso, né? Eu estabeleci algumas comunicações com pesquisadores que trabalham diretamente com isso, inclusive com o grupo que bolou, que propôs esse modelo, e eles mesmos me tranquilizaram muito em relação a isso. Não se preocupe, realmente essas fronteiras não são tão bem delimitadas, e para a produção dos itens, né, de avaliação, apenas preocupe-se em não avaliar apenas isto, né? Apenas isto daqui, que seria lá o que as provas que tem por aí já fazem, né? Então, avaliar só se ele sabe o conteúdo. Tenta se inspirar nessas manifestações aí para bolar perguntas e itens que avaliem outras coisas que não só o conhecimento do conteúdo. Ponto. Né? E foi assim que eu fiz, eu segui, claro, o conselho deles. Aí o conhecimento do conteúdo e do ensino também eu diria, eu traduziria como conhecimento do ensino sobre o aspecto do conteúdo, né? Que seria lá, saber escolher exemplos básicos para começar e avançados para aprofundar, né? Mas isso também é dentro de cada conteúdo. Eu posso ter isso muito bem desenvolvido num conteúdo e em outro não, né? Considerar quais contribuições dos estudantes perseguir e quais reservar para depois, né? Quando o aluno faz aquela observação na aula, fala, nossa, legal, vamos lá dele então. Então não, pera, depois a gente fala disso, vamos terminar isso aqui antes, tal. Então isso também é uma coisa que, de novo, são repertórios, são conhecimentos que o professor precisa ter, dominar, né, para que a aula corra bem, para que ele saiba ensinar de maneira efetiva, né? E aqui o conhecimento do conteúdo e o currículo também, de novo, falta um pouco de pensar um pouco melhor no que de fato é isso, antes de tentar avaliá-lo, mas claro que seria a consciência de como o currículo está organizado, né, dentro de onde você está trabalhando, no seu contexto, e mais, como essa organização, como esse currículo pode ser usado ou pode ser refletido para dentro da sua aula, né, do seu ensinar ali. Bom, superada essa primeira etapa aqui da pesquisa, né, escolhido um modelo que aportaria a produção desses itens, passei a investigar, então, as pesquisas que produzem esses itens, né, que produzem essas avaliações. Então, fui lá ver como é, o que tem que pensar, como esses itens têm que parecer, o que precisa ter nele, né, isso está muito bem, eu tentei colocar em bastante detalhes lá na tese, e aí eu fui pegando isso daí e desenvolvendo para ver quais outros desafios, onde eu enroscava, onde eu tinha que voltar nas pesquisas e buscar mais aporte aí, e vim trazendo todo esse levantamento para dentro do meu texto, né? E aí a gente se reuniu, eu achei, nesse momento eu entendi que era importante, eu reuni outros colegas, também professores, era muito importante que eu não fizesse isso sozinho, porque senão eu não estaria criando itens que pudessem medir o PCK dos professores, eu estaria criando itens que pudessem medir o PCK dos professores em relação ao meu, né? Então é muito importante essa colaboração, embora eu tenha reunido apenas 2 autores, mas eu acho que poderia ter sido até mais, né? Mas aqui, diante dos meus recursos, foi o que eu pude fazer. E a gente produziu alguns itens, né? E aí, como vocês viram lá na tese, todas as técnicas psicométricas possíveis de serem aplicadas para apreciar a qualidade dos itens que nós produzimos, né? Então, será que eles realmente estão medindo aquilo que você acha que eles estão medindo, eles estão acabando medindo outras coisas, porque às vezes a gente constrói lá, poxa, uma série de itens para medir o PCK, quando eu digo o PCK, ou vamos pensar o MKT, né, que é aqui já dá matemática, medir tudo isso, e aí de repente ele está medindo só isso, né, e a gente achou que a gente tinha conseguido, mas não. Então, de todas as técnicas que tinham disponíveis ali dentro da psicometria, por conta do tempo e dos recursos que eu tinha, eu escolhi essas duas aí, a validação cognitiva e a aparente. A validação cognitiva, ela tem por objetivo responder se os itens e as alternativas são interpretados como o pretendido. Então, como fazer isso?
você pega parte da população respondente, eu peguei 4 participantes. O que significa dizer que eles são parte da população respondente? Significa dizer que eles têm pouco ou nenhuma experiência com a aula. Tá? Eles acabaram de sair da formação inicial, deram 1 ano de aula ou nem isso. Tá? E aí, a gente fez teleconferências, eu gravei essas teleconferências para eu poder consultar sempre que eu quisesse, e eu ficava estimulando esses participantes a verbalizar seus pensamentos a todo momento. Então, falava assim, lê em voz alta. Fala pra mim o que você está pensando. Porque eu precisava que, se ele enroscasse num termo enquanto ele lia a pergunta, eu tinha que saber que termo é esse. Porque talvez esse termo está causando um problema de validade. Então, às vezes, o aluno, o respondente vai errar essa questão, vai errar a resposta, porque ele não sabe aquele termo, não porque ele não tem o conhecimento necessário. Ou seja, a questão não está avaliando aquilo que eu quero, está avaliando se ele sabe o que significa aquele termo. Então, é por isso que vai ler em voz alta. Então, agora me fala o que você está pensando. O que você entendeu da pergunta? O que essa pergunta está esperando de você? Né? Qual a resposta certa e justifique? O justifique é o melhor de tudo. Porque se ele dissesse assim, ó, não sei qual é a resposta certa. Mas por quê? Porque eu não sei o que os alunos costumam errar nessa aula, nessa matéria. Então pronto. Então o item está bem feito. Né? Ele está válido. Por quê? Porque era isso que eu queria. Ver se o respondente sabe o que o aluno costuma errar nessa matéria. Né? Então, às vezes a justificativa você via que vinha de experiências. Né? Então, quando eu estava dando essa aula... Uma vez é isso mesmo, metade da sala não entendeu, errou essa parte, realmente é isso. Então, essas evidências, embora elas não sejam assim muito acadêmicas, elas me deixaram bastante confiantes de que eu estava no caminho certo. Às vezes a justificativa vinha assim, porque entre as 4 alternativas, essa certeza que não é, né? Essa também não. Aí entre essa e essa, acho que essa aqui, parece que essa aqui é certa. Então aí eu anotava também, né, para que depois, na revisão dos itens, quando eu reunisse de novo os autores, eu pudesse, gente, essa aqui o pessoal fica comparando as alternativas. Então, o pessoal acerta mesmo sem ter o conhecimento, né? Tudo isso é muito importante, né, a validação, na hora de fazer a validação, todos esses aspectos são muito importantes. E a outra validação que eu fiz, outro tipo de validação, foi a validação aparente, que tenta responder a pergunta se os itens parecem avaliar apropriadamente os aspectos MKT em geometria analítica. Então, esse parece, ele também não pode ser um achismo, né? Por isso que essa etapa, ela precisa ser feita com especialistas no assunto. Especialistas em MKT, especialistas em geometria analítica, especialistas em ensinar, né? Então, professores experientes, pesquisadores da educação matemática, pesquisadores matemáticos, né? Só pessoal com bastante gabarito. Então, eu escolhi 4 pesquisadores e formadores, né, docentes dos cursos de licenciatura, dos quais 1 era matemático e 3 eram educadores matemáticos, e 1 professor bastante experiente no ensino de matemática, que também não integrava aquele grupo de autores dos itens. E aí, para cada item, eu perguntava, o que você acha que esse item é capaz de avaliar nos futuros professores? Então, o especialista julgava. Você concorda com a resposta considerada correta pelos autores do item? Né, porque estava lá qual a resposta. Então, às vezes, o especialista dizia, não, tem 2 certas aqui, para mim A também está certo. E esse tipo de feedback é que depois gerou substrato para a revisão dos itens lá junto com os autores. Né? Os distratores, que são as alternativas erradas, estão adequados? Né? Às vezes eles falam assim, não, essa linguagem está muito diferente dessa, está induzindo a marcar aqui. Ou então assim, ali falava uma coisa, mas aqui está falando outra. Coisa que para os autores passou batido. Então foram 2 etapas muito, muito importantes em que a gente conseguiu coletar muito material para respaldar a nossa revisão dos itens. Né? E aí depois a gente fez uma revisão, reuni de novo os autores, né? E eu organizei, né, compilei os dados das devolutivas desses 4 participantes e desses 4 participantes, esses 5 participantes, né? E a gente foi um por um decidir, então vamos trocar esse termo, vamos mudar a redação da pergunta. Às vezes era a estética do exercício, esse gráfico está confuso aqui, vamos mudar ele de lugar e tal. E a gente revisou todos os itens e lá no anexo A da tese você vê os itens na sua versão final e um item nessa revisão foi excluído. Né? Diante de tudo que a gente coletou na validação, os autores resolveram deletar aquele item, nem adequar ele, que ele estava bastante fora do compasso. Bom, portas que se abrem, por assim dizer. A partir desses itens que foram produzidos na minha pesquisa, né, utilizar outras técnicas de validação dos itens produzidos, né, e para essas outras técnicas é necessário aplicar esses itens para uma quantidade muito maior de pessoas, então no mínimo 50 respondentes. Para a gente usar a TRI, né, a teoria de resposta ao item, que é aquela que o Enem usa, que o PISA usa, que o TOEFL usa, para a gente usar aquilo a gente precisa de uns 1000 respondentes, né, porque aquela lá, ela gera
dificuldade do item, probabilidade de acerto casual do item, ela gera uma curva lá para cada item, assim, ela faz uma análise muito legal dos itens, mas precisa de pelo menos 1.000 respondentes. Outras possibilidades aí que se abrem, né? Produzir e validar itens referentes a outros conteúdos da matemática, com base nesse modelo MKT, e aí é que um desejo pessoal meu, né, que a minha pesquisa sirva para isso, né? Que as pessoas possam pegar e se apropriar de toda essa revisão bibliográfica, se apropriar de tudo isso que tá organizado aí, né, do como produzir esses itens, né? Tem, entre aspas, um passo a passo aí, então tá aqui o modelo teórico, já está ali desenvolvido, explicado, né, maturado. Tá aqui o como que é que desenvolve, o porquê que precisa para desenvolver. Tá aqui o que precisa para validar. Então, acho que se pesquisas futuras puderem se apropriar de tudo isso e investir todos os recursos da pesquisa na produção e validação, eles conseguem chegar mais longe do que eu cheguei, né? Além disso, produzir e validar itens referentes a outras disciplinas, né, com base nas etapas dessa pesquisa. Então, a minha pesquisa também, meu sonho é que ela sirva de inspiração para isso, né? Então, olha, então a gente busca lá, PCK é uma bom referencial. Dentro do PCK agora, é química, então vamos buscar, não é o MKT mais, vamos buscar um modelo para química e vamos percorrer essas etapas aí que lá na frente saem os itens produzidos, né? E se a gente tiver um montão de itens que a gente possa... não adianta só itens em geometria analítica, né? Que a gente possa utilizar esses itens todos para produzir dados a respeito da formação docente no Brasil e imprimir aquela objetividade que eu falava lá no começo. Tá? E por fim, eu deixo uma reflexão que é a respeito de uma proposta formativa que aparece de maneira um pouco tímida durante o decorrer aí da revisão bibliográfica, mas que assim, algumas pesquisas apontam que mesmo que só do professor em questão participar, né, só dele ter o seu PCK avaliado, esse PCK já incrementa. Porque quando você pergunta para ele alguma coisa, ou quando você pede para ele responder uma pergunta ali que tem por objetivo avaliar esse PCK, ele entra num processo reflexivo e isso já pode mudar o processo de tomada de decisão dele, e ele já incrementa esse PCK só por estar participando da pesquisa como respondente. Mas, para muito além disso, quando a gente foi produzir os itens, eu fiz uma apresentação sobre o que é o PCK, eu apresentei todos os conceitos, os subdomínios para os autores que iam me ajudar, e é muito nítido como quando... O processo que aconteceu comigo, né? Quando a gente aprende a dar nome, nossa, então tem isso tudo aqui é importante na hora de dar aula. Na hora que você começa a tomar essa consciência, você começa a prestar mais atenção na sua aula. Você começa a refletir melhor sobre a sua aula. Você começa a prestar mais atenção na aula dos outros, quando você acaba assistindo a aula dos outros. E isso ajuda muito a você incrementar esse MKT, né? Então, talvez fica aí essa proposta, né? Por que não utilizar o modelo teórico do MKT, e que não seja esse modelo, então que se escolha outro, mas por que não utilizar isso para nortear a abordagem dos cursos de formação inicial? Veja, quando eu aprendi geometria analítica na faculdade, eu aprendi o conhecimento comum do conteúdo. O objetivo do curso nunca foi... Gente, os alunos do ensino médio não entendem isso, eles acham que isso é aquilo, eles costumam confundir isso. Ou então... um erro muito comum que eles cometem é esse aqui. Você conseguiria me dar, fulano, um exemplo, ou ciclano, um outro exemplo diferente do fulano ali, para como vocês trabalhariam isso em sala de aula e tal. Talvez esse aparato teórico todo possa fortalecer, né, a concepção desses cursos na formação inicial. E aí, quem sabe os professores chegariam no final dessa formação inicial mais abastecidos, com esses repertórios mais abastecidos, e que esse processo de constituição de um professor experiente possa ser catalisado, né? A proposta de título, acho que a gente pode conversar depois, que a gente discutiu um pouco, e muito obrigado.